Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo Ásia, a sua economia e mais precisamente vamos nos aprofundar um pouco na agropecuária. Dentro desse mesmo contexto, vamos trazer a resolução de 6 exercícios para a fixação do conhecimento. Bem, então vamos discutir, preparamos para os senhores 4 grandes pilares que vão estruturar essa aula. Então, primeiro, a agropecuária do Oriente Médio. Nós vamos discutir a agropecuária do Oriente Médio, famoso Oriente Médio, berço do quê? Das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, islamismo, judaísmo e cristianismo. Mas não vamos discutir isso hoje, vamos discutir a agropecuária do Oriente Médio. Então, por exemplo, vamos pontuar sobre o quê? Uma grande disputa pela água. A água lá é escassa. Por exemplo, a disputa entre Israel e a Palestina. Vamos discutir também, vamos pontuar sobre as técnicas avançadas de Israel, por exemplo, quanto à irrigação, o modelo de gotejamento, as formas, como item 2, as formas de propriedades agrícola em Israel. Modelos, por exemplo, kibbutz, é uma organização comunitária. Moshav é uma cooperativa agrícola. Como terceiro item, que vai estruturar essa aula, vamos discutir, quanto ao Afeganistão, um modelo de pecuária transhumante. Então, características da pecuária transhumante, que está buscando o que, basicamente? A melhor temperatura. Transhumante, T, temperatura, T. E a nômade, que está geralmente buscando a água. E como quarto item que vai estruturar essa aula, as produções do sul e sudeste asiático, que está envolvida, que está permeada pelos ventos de monções. Então vamos discutir o plantation e a jardinagem. O plantation, vamos discutir vantagens e desvantagens. E não vamos nos esquecer, quando falamos de produções do sul e sudeste asiático, que a Índia é um país populoso, certo? Muita gente morando lá e eles consomem muitos alimentos, tem ajudado, por exemplo, o Brasil, em particular, consumindo produtos do sul do nosso país. Bem, a agropecuária asiática é muito diversificada quanto às formas de organização da produção e aos produtos de destaque. Essa diversidade é consequência de vários fatores, dos quais destacamos a grande extensão do continente. Estamos discutindo a Ásia, sua economia agropecuária, né? Então a grande extensão do continente, a variedades de climas, o continente é grande, diversos climas, então tem produtos que nascem num lugar e no outro não. De biodiversidade vegetal, as diferenças culturais. As diferenças de hábitos e tradições da enorme população asiática se expressam pela variedade de formas de alimentação de seus povos. Aqui uma foto mostrando diferentes tipos de alimento, dando sequência também alimentos de origem animal, vegetal, mas há uma pluralidade, porque o continente é imenso, vários povos, vários costumes. Dentro desse mesmo raciocínio, então vamos discutir o que? A Ásia, a economia agropecuária, então, agricultura e pecuária. Então, agropecuária do Oriente Médio. O Oriente Médio localiza-se na confluência da Ásia, África e Europa. Apresenta um litoral bastante cortado, cercado por mares e oceanos, ao norte os mares Negro e Cáspio, ao sul o mar Arábico e o Oceano Índico, a oeste os mares Vermelho e Mediterrâneo. Vários estreitos, golfos e canais formam locais estratégicos na região, muitas vezes disputados ao longo da história por sua importância comercial e militar. O Oriente Médio, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, então o Oriente Médio está dentro da onde? Da Ásia, certo? O Oriente Médio, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, é dividido em 18 unidades políticas de diferentes tamanhos e ocupado por mais de 350 milhões de habitantes, em sua maioria seguidores da religião islâmica. Cerca de 90% da região apresenta clima árido e semiárido, estresse hídrico muito grande lá, o que ocasiona uma escassez de água e uma paisagem vegetal pobre. Os rios permanentes são raros, destacando-se o Tigre e o Eufrates,
que formavam a antiga Mesopotâmia, atual Iraque, na região conhecida como Crescente Fértil, um dos berços das pirâmides das civilizações agrícolas. Outro rio importante, embora muito menor, é o Jordão, que deságua no Mar Morto. Uma boa forma de confirmar essa escassez de água é entender as disputas por sua posse, é por meio da análise do gráfico que tentaremos demonstrar a seguir. Ou seja, gente, o mundo, países com maior escassez de água por habitantes em 2016. Em vermelho estão os países do Oriente Médio, em azul países africanos, Iraque, Oriente Médio, Irã, Oriente Médio, Síria, Líbano, Omã, Cisjordânia e faixa de Gaza, Iêmen, Jordânia. E assim sucessivamente, no mundo, os países que mais sofrem desse estresse hídrico estão no Oriente Médio. Segundo a ONU, os países que têm menos de 3.500 metros cúbicos de água por habitante por ano estão em situação de extremo estresse hídrico. O Oriente Médio é a região com o maior número de países nesta situação. A aridez do clima força o aproveitamento intensivo das regiões. Naturalmente, mais um, não tem desperdício de água lá, lógico, como o litoral mediterrâneo. Quer dizer, tem, todo lugar tem, mas menor, né? Como o litoral mediterrâneo, o pé das montanhas e os vales dos rios. Uma parte considerável da produção é obtida por meio de irrigação, mas muitos lugares não dispõem de capital suficiente para aplicar essa tecnologia. Destacam-se dois tipos de cultivos irrigados, o tradicional e o moderno. Tradicional utiliza técnicas milenares de subsistência e ocupa as melhores terras para a agricultura, como as da Mesopotâmia e as das margens dos oásis. Cultivam-se principalmente trigo, tâmaras, frutos e milho. Moderno, realizado principalmente em Israel, país que mais utiliza o método de irrigação por gotejamento, que por meio de mangueiras que correm ao lado das plantações colocam a água em cada planta. Nas plantações mais modernas, o controle é feito por computadores. Há duas formas de exploração agrícolas típicas, o kibbutzim e os mohaves. Então vamos lá, kibbutz, tá? É uma organização comunitária agroindustrial que cultiva terras doadas pelo Estado. Os moshav é uma cooperativa agrícola na qual a terra pertence aos agricultores. A produção é bem diversificada, com destaque para verduras, legumes, uva e girassol. A pecuária existe em todos os países da região, com a criação de ovinos, ovelhas e carneiros, caprinos, cabras e cabritos e camelos. É praticada de duas formas tradicionais: a pecuária nômade, então as tribos nômades não têm a habitação fixa, tangem seus rebanhos pelas regiões semiáridas, onde os pastos secos das estepes não permitem que os animais fiquem parados por muitos dias. Há necessidade de movimento constante em busca do quê? De água. E nós temos a pecuária transhumante. Baseia-se no movimento sazonal influenciado pelas estações do ano e realizado nas regiões montanhosas. Na primavera e no verão, quando o calor aumenta e os pastos das áreas mais baixas secam, a população e seus animais se deslocam para as áreas mais altas. As produções agora do sul e do sudeste asiático. A maior parte do sul e sudeste asiático, região em que se estende desde o Oceano Índico até o Pacífico, está sob a influência do quê? Dos ventos de monções. Então há duas grandes formas predominantes de cultivo nessa região densamente povoada. O formato de jardinagem, produção agrícola tipicamente familiar. Não vamos esquecer do seguinte: por exemplo, nós estamos discutindo a Índia, por exemplo, tá? Nós temos quase 1,3 bilhões de pessoas. Então é um modelo mais antigo, certo? Modelo mais arcaico, usa mais mão de obra, mas nós temos muita gente para trabalhar lá, né? A escassez de terra e a grande quantidade de pessoas para serem alimentadas tornam necessário tirar desta forma de cultivo o máximo proveito possível. Para agravar essa situação, o relevo de grande parte da região é montanhoso. A policultura é muito comum, embora o arroz, base da alimentação, ocupe em todos os países da região cerca de 40% da área cultivada. A maior parte do cultivo do arroz é feita nas planícies fluviais inundadas e nas encostas das montanhas onde se formam os terraços. Aqui então, para os senhores observarem, um modelo de jardinagem, né? Em muitos locais o trabalho de construção dos terraços é realizado por grandes grupos de camponeses. Um modelo de terraço. Aqui vamos seguir então num outro modelo agora de plantação, os plantations, tá? Esse tipo de agricultura foi induzido na região pelos colonizadores europeus a partir do século XVI
que ocuparam as melhores terras e a transformaram em grandes propriedades de monocultura, voltadas para a exportação, produtos tropicais. Os plantations utilizam muita mão de obra braçal. Atualmente, em alguns locais já ocorreu uma razoável mecanização, o que gera desemprego rural. Esse processo é o desemprego estrutural que nós chamamos, né? Também. Esse processo ocupou muitas áreas de solos férteis, reduziu a produção de alimentos em vários países e agravou os problemas sociais na Ásia Meridional, mais ao sul. Aqui nós temos grandes áreas com produções seringueiras introduzidas pelos ingleses na Ásia. No final do século XIX, acabaram com o monopólio brasileiro do produto. Então, aqui uma amostra, né, de uma produção seringueira. Exercícios para fixação do que nós acabamos de discutir. Vamos lá. Observe o mapa anterior, intitulado Afeganistão, a pecuária transhumante da montanha, e responda. Então, na realidade, nós vamos discutir pecuária transhumante. Qual é a influência do relevo montanhoso no movimento da pecuária transhumante no Afeganistão? B. Qual a diferença entre a pecuária transhumante e a pecuária nômade? O que impulsiona o movimento de cada uma delas? Eu até brinquei, transhumante, temperatura, né? E nômade, água. Vamos lá? Respostas? O movimento, letra A, o movimento de subir montanha no verão em busca de pastagens irrigadas pelo degelo na primavera, encontrando também temperaturas mais amenas e adequada criação dos animais na pecuária, devido às altitudes mais elevadas. E a letra B, na pecuária transhumante, o elemento que guia o movimento da atividade é a temperatura, ou seja, no verão, os pastores buscam os pastos em áreas mais elevadas e no inverno descem a serra em busca de pastos nas regiões temperadas. Na pecuária nômade, por sua vez, pode-se dizer que há a busca pela água. Resposta a pergunta de número 2, vamos lá, diz assim, leia o texto a seguir. Monções surpreendem moradores e alegam, então, ventos de monções, né? Surpreendem moradores e alegram agricultores na Índia. Habitantes da costa do Mar Arábico foram pegos de surpresa por ondas. Mudança de ventos é crucial. As chuvas que garantem a agricultura indiana. As monções do sudoeste, um fenômeno natural que ocorre anualmente, são cruciais para a agricultura indiana e tem seu início muito celebrado pelos agricultores. Segundo o Serviço Meteorológico da Índia, as monções tiveram início 4 dias depois do previsto. As chuvas de monção provêm cerca de 60% das precipitações, das chuvas, né, que atingem o país. E uma temperatura ruim pode significar um desastre para os cerca de 235 milhões de fazendeiros indianos. A previsão a médio prazo é de que este ano tenha chuvas em níveis razoáveis, segundo as informações. Isso é uma reportagem de 2012 para construir a pergunta, né? As monções são ventos sazonais que atingem o sul e sudeste asiático. No verão, esse vento é quente e úmido e sopra do mar em direção ao continente. Vem do mar para o continente. No inverno, ao contrário. Ele é seco e frio e sopra do continente para o oceano. Estes ventos influenciam diretamente a agricultura da região. Na reportagem, os agricultores comemoram a chegada dos ventos de monções. Esta reportagem foi feita no verão ou no inverno? As monções são comemoradas, pois suprem qual característica climática da região? Resposta também simples. Os ventos quentes e úmidos que auxiliam a atividade agrícola são características do verão, trazendo as chuvas com a umidade do oceano. Então, vem do oceano para o continente, em uma região onde predomina o clima tropical. Cabe destacar a importância dessas chuvas por conta de uma estação seca muito severa durante o inverno. Vamos para a questão de número 3, diz assim: Israel e Palestina estão em uma disputa territorial histórica. O conflito tem motivos religiosos, sempre, mas envolve também os recursos naturais da região, como a água, um recurso raro nessas terras. Leia o texto a seguir. Palestinos e israelenses travam guerra silenciosa por água. A água é um dos itens mais importantes do conflito do Oriente Médio, mas é também um dos menos abordados. Segundo a legislação internacional, Israel tem o compromisso de fornecer incondicionalmente água potável para os palestinos, mas os próprios israelenses vivem em um terreno árido e estão cercados por um deserto. No país só chove alguns meses ao ano. Vamos ao raciocínio. O texto destaca o importante aspecto do conflito entre israelenses e palestinos. O acesso à água, para compreender melhor a importância da legislação ambiental que garante o fornecimento desse valioso recurso natural aos palestinos. Faça uma pesquisa sobre a localização das fontes de água que abastecem os dois países. Procure responder os seguintes questionamentos. Onde se encontram as nascentes dos principais rios? Discutimos já
alguns slides atrás, há lençóis freáticos e aquíferos no subsolo. Onde esses reservatórios de água se localizam? Quais são as consequências para a atividade agrícola de cada um desses povos? Certo? Então vamos elaborar um texto. Eu coloquei uma sugestão para vocês aqui de resposta. Então, a gente acabou de dizer que a região que tem o maior estresse hídrico do mundo é o Oriente Médio. Colocamos um slide lá para os senhores observarem. Está lá descrito alguns países da África, mas a grande maioria do Oriente Médio, tá? E também discutimos o quê? Sobre uma disputa que existe. Fontes de água que tem em Israel, tá? Que na realidade eles deveriam oferecer água para a Palestina. Mas essas fontes estão ali e muitas vezes por discussões políticas isso não acontece. Políticas e religiosas. Então uma sugestão de resposta: existe uma disputa histórica pela água na região, compreendendo o papel central do Rio Jordão e do Mar da Galileia para acesso à água de ambos os povos, e que a falta de água compromete a agricultura, principalmente na Palestina, já que Israel possui domínio da tecnologia para superar a falta de água. Discutimos um pouquinho sobre a irrigação de gotejamento utilizado por Israel. Vamos para o exercício de número 4. Diz assim: o plantation é uma técnica agrícola que chegou à Ásia trazida por seus colonizadores. Ela está baseada em grandes propriedades e na produção de monoculturas de produtos tropicais voltados para a exportação. Quais são os aspectos positivos e negativos desse tipo de produção na Ásia Meridional, ou seja, no Sul? Resposta: existe um potencial econômico dos plantations, que em geral possuem tecnologia para aumentar a produtividade e têm a produção voltada para a exportação. Grandes empresas executam o plantation, né? Gerando benefícios para a economia do país. Por outro lado, essas grandes propriedades tiram aos pequenos agricultores o acesso à terra e dificultam a produção de alimentos para a população local, além do que grandes empresas, maior a mecanização, menos mão de obra. Também temos o desemprego estrutural. Questão de número 5 diz assim: leia o texto a seguir. Israel ensina a cultivar no deserto, produzir mais em menos espaço e com pouca água. Esse é o grande desafio da agricultura, principalmente em regiões nas quais a água e terra arável são escassas. Foi justamente a necessidade de produzir alimentos com poucos recursos naturais que fez da tecnologia agrícola israelense uma das mais desenvolvidas do mundo, especialmente em irrigação. Um simples passeio entre algumas cidades pode revelar um pouco do perfil agrícola israelense. Planta-se em qualquer pedaço de terra agricultável, até em terrenos nas alças de acesso às rodovias. E todas as lavouras têm irrigação ou estão em estufas. Temos um sistema intensivo de produção, diz o diretor do Departamento de Agrotecnologia de Israel. O texto destaca que Israel possui grande estrutura tecnológica para desenvolver a atividade agrícola em suas terras. Assim, sua produção pode ser considerada um exemplo para outros países do Oriente Médio, nos quais os cultivos agrícolas têm como base A, B, C, D e E. Vamos achar a resposta correta? A presença intensa da tecnologia para superar a falta de água na região. A presença de tecnologia é importante, certo? Assim, pode ser considerado um exemplo para outros países do Oriente Médio, nos quais os cultivos agrícolas têm como base. Então, nem todo o Oriente Médio pode acessar a tecnologia. A tecnologia está disponível, mas precisa ter dinheiro para acessar. Então, nem todo mundo tem acesso. O aproveitamento intensivo das terras mais úmidas, próximas aos rios da região. Provavelmente essa seja a nossa resposta certa. As técnicas de irrigação e as monoculturas para exportação. Gente, ter técnica de irrigação não significa que ela vai ser aplicada no local, certo? Tem acesso, por exemplo, internet. Tem milhões de pessoas que não têm internet no Brasil e no mundo, certo? Não é questão de estar disponível, é questão de você ter acesso, conseguir acessá-la, né? D, alimentação local, já que a economia da região é baseada na indústria. Também isso não está de acordo com o texto, letra D está errado. Ou cultivo de produtos que não precisam de água, também não está dentro do contexto do texto. Provavelmente a nossa resposta correta é a letra B, o aproveito intensivo das terras mais úmidas próximas aos rios da região. Questão de número 6, última questão que vamos discutir hoje. Leia o texto a seguir. Índia pode ser a salvação da lavoura da região sul do Brasil. A China foi a grande mola propulsora para o desenvolvimento da agricultura brasileira nas extensas áreas do Centro-Oeste. Então a China consumiu muito do que é produzido no Centro-Oeste. Consome. Agora é a vez da Índia dar uma nova vida à agricultura brasileira, principalmente a do sul do país. A Índia, que tem tido um crescimento econômico de 6 a 7% nos últimos anos, vai ultrapassar os chineses em população nos anos de 2050.
Então o texto acima apresenta a Índia como uma grande oportunidade para a exportação de produtos agrícolas brasileiros. Essa oportunidade se dá porque a Índia, A, B, C, D ou E. Vamos ver qual que é a resposta correta? É um país predominantemente urbano e industrial e depende da importação de produtos agrícolas para a alimentação da população. Ele vai comprar porque ele é predominante urbano e industrial? Não. B, apresenta terras pouco férteis e impróprias para o cultivo agrícola? Não, não é dentro desse contexto a pergunta. C, apresenta muita gente, grande contingente populacional? Provavelmente sim, essa seja a resposta. Crescimento econômico e uma estrutura agrícola pouco desenvolvida. Essa talvez seja a nossa resposta correta, letra C. Não pode explorar a maior parte de suas terras rurais por motivos religiosos? Não, não é esse motivo. Investe especialmente na pecuária bovina, principal alimento da população indiana? Não, também é muito diverso lá diversificado os tipos de alimentos consumidos. Provavelmente a resposta correta seja a letra C, apresenta grande contingente populacional, crescimento econômico e uma estrutura agrícola pouco desenvolvida. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.